Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo han pasado estos dias? Então, eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, para poder a gente se inteirar um pouquinho da lição 4, né? Na última lição, no último encontro que nós tivemos a partir do vídeo, a gente explorou outras coisas, os aspectos gramaticais dessa lição 4, e deixei essa outra parte mais teórica, né, abordada pela lição para esse momento. Então eu vou enviar um outro material com outra discussão também relacionada, né, afunilando-se para isso, para essa discussão da lição 4. É L'Hombre Animal Político, que vem trazendo logo de cara alguns questionamentos interessantes, né? De que maneira a ideia de Aristóteles se concreta em nossa cidade, em nossa cidade? Que ações tuyas consideras como políticas? Então esse capítulo vem trazendo assim um estudo, né, mesmo que breve, sucinto, sobre os sistemas políticos, a forma como eles se organizam e como eles existem dentro da nossa sociedade, na nossa vida. Trazendo vários textos, apresentando alguns aspectos relacionados a isso e também levando-nos a fazer uma reflexão sobre a estrutura política, sobre o nosso papel na sociedade, qual a importância disso em nossas vidas, qual a importância das nossas ações e da nossa compreensão em relação a isso tudo. Então vem em primeira mão na página 53, vem trazendo uns textos, né, uns fragmentos de textos da compreensão, representando naturalmente a compreensão de Aristóteles, do filósofo Aristóteles, que foi quem estabeleceu uma compreensão, eu diria, mais aprimorada da política, da organização política, né, do fazer político. Então é muito importante que nós tenhamos essa compreensão. A partir da ideia dele é que muitas outras ideias surgiram, né? Então, por exemplo, o conceito de cidadania. Então o Aristóteles, ele não via meramente o indivíduo como um cidadão, o indivíduo meramente por ele fazer parte da sociedade, mas o indivíduo que participava, né, das decisões públicas, o indivíduo que compreendia efetivamente o seu governo e os procedimentos relacionados a isso, os assuntos relacionados à polis, né, relacionados à sociedade. Esse sim, para ele, era considerado cidadão, um indivíduo que participava ativamente. Sobre, por exemplo, uma outra parte no finalzinho, a educação, a função da educação, no ponto de vista de Aristóteles, né, que é formar da melhor maneira possível os indivíduos. A responsabilidade do Estado é formar da melhor maneira possível os seus indivíduos. Eu diria, até acrescentaria, assim, livres de resquícios de qualquer tipo de meras ideologias, né? Então, indivíduos que saibam o seu papel na sociedade, que tenham capacidade crítica, mas não é só aquela a capacidade de criticar as coisas, não é só isso, porque qualquer indivíduo pode fazer isso. É a capacidade de analisar, a partir do conhecimento que ele tem do ambiente onde ele vive e da estrutura que rege tudo isso, dos poderes que atuam ali, das diferenças e das dificuldades e necessidades. A partir disso ele possa desenvolver ideias, sempre buscando solucionar, não meramente para criticar no sentido de destruir, enfim, de atacar, mas no sentido de melhorar o próprio ambiente onde vive a partir da compreensão que ele tem do próprio ambiente. Então ele vem trazendo isso, essas reflexões, né, são reflexões importantes a partir do ponto de vista de Aristóteles, muito importante, tá certo? Então nessa primeira página um exercício, logo depois que vocês vão valer-se do texto para pegando fragmentos do texto para
responder essa atividade na página 54. Olha, na página 55 vem trazendo uns tópicos muito importantes para desenvolver a prática de apresentar-se, né? Muitos políticos sabem muito bem isso, sabem fazer muito bem, alguns porque estudaram, né? Retórica e tal, eles sabem muito bem fazer isso, e com muito cinismo, muita disfarçatez, né? Utilizam-se estrategicamente da capacidade de oralidade para poder mascarar algumas coisas, mascarar algumas ideias, né? Isso é os verdadeiros sofistas, né? O que seria sofisma, né? Sofisma, inclusive a palavra sofisticação, ela deriva de sofisma. Então, o que é isso? Sofisticar? É transformar a realidade, é mudar a realidade e às vezes transformar, é mascarar a realidade, não é só transformar, entendeu? É mudar, dar uma característica diferente, de forma que fique aparentemente boa, bonita, aceitável, agradável. Isso é sofisma, tá? Sofisticar. Tá? Então, mas aí, esse ponto de vista aqui, a apresentação é saber, né? Se apresentar oralmente, tá? A linguagem corporal é muito importante, né? Às vezes a gente gesticula muito e às vezes essa atitude não é interessante, né? Por exemplo, eu costumo gesticular muito, a gente fala muito com as mãos e essa intimidade faz com que a gente faça isso, essa aproximação, mas o ideal é gesticular o mínimo possível, especialmente quando a gente está diante de um público, é gesticular o mínimo possível, tá? A gente precisa se conter em relação a isso, né? Então, a expressividade na voz, o domínio do tema é muito importante para você falar com qualidade, é importante você ter domínio do tema sobre o qual você vai discorrer, mas esses elementos todos, né? Esses tópicos aqui, eles trazem à tona elementos muito importantes. Talvez em algum momento, em momentos de seminário, eu já tenha falado isso para vocês, né? Apresentação de seminário é isso, o cara não pode ficar lá no canto do quadro, encostado no canto da parede, né? Ou mexendo em algumas partes do corpo, enfim. O ideal é falar, direcionar para o público inteiro, não especificamente para uma pessoa. A gente fala isso às vezes na apresentação de seminário, né? Para ficar melhor. A expressividade na voz, né? Para falar baixinho, ou falar gritando muito. São técnicas que a gente pode utilizar para apresentar-se melhor. Bom, isso na página 55. Na página 56 vem trazendo uma charge, que também é tem uma crítica de forma implícita, né? Porque é comum. Fala-se no conceito do Aristóteles, a sociedade a polis deve ser o lugar da felicidade, e o sistema de governo, o Estado, deve buscar a felicidade comum. Então, se esse é o lugar da felicidade, aí ela faz uma crítica através da charge, né? A charge vem trazendo uma crítica: mandamos todos os dias um padre, um pai, para que essa maldita oficina nos vuelva isto. Então, às vezes esses trabalhos, o labor diário, as lutas e tudo no dia a dia faz com que nós vejamos a polis como um lugar de não muita felicidade, trabalho, labor, aquelas coisas todas. Então é importante que nós revejamos isso, né? Que nós repensemos isso também. Aí tem um texto na página 56, vocês podem tentar responder esse texto, é muito interessante. Página 59 traz uma reflexão: que el niño que fuiste no se envergüence del adulto que eres. Que a criança que você foi não se envergonhe do adulto que você é hoje, tá? É preciso repensar as nossas práticas e com os nossos sonhos, né? Os nossos bons anseios, eles devem prevalecer e nada deve mudar-nos dessa forma, mudar-nos de forma que a gente venha a ser contrariar tudo aquilo que nós pensávamos de bom quando éramos crianças, quando éramos jovens, os nossos sonhos, nossos bons anseios,
né, em relação à sociedade, em relação a nós mesmos, em relação à coletividade, e nada pode fazer com que isso mude e torne-se algo contrário, né, ao bem geral. Então, na última página aqui, na página 61, vem trazendo justamente os nomes, né, um vocabulário relacionado aos poderes que constituem o sistema político, né? No caso do nosso, né, o nosso sistema político é composto por 3 poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? E tem os nomes aqui. Então, quem é que está, por exemplo, aqui na nossa cidade no poder executivo, representa o poder executivo? O prefeito, el alcalde. Se fosse uma prefeita, era la alcaldesa. Alcalde, alcaldesa. E no estado, el governador. E no país, el presidente. O sistema presidencialista, que quase todos os países, é um sistema que predomina mais no mundo, é o sistema presidencialista, mas tem outros sistemas também, né? Outros sistemas, outras formas de governar. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade são os concejales, que é os vereadores, tá? E el alcalde, ou el intendente. El alcalde, ou el intendente, que é o prefeito, tá? E aí vem, na esfera estadual, os diputados provinciais, e na esfera federal, os diputados nacionais, tá? Diputados provinciais, diputados nacionais, senadores, e vem no Poder Judicial é representado de baixo para cima, jueces, tribunais e a Corte Suprema, né? O Supremo Tribunal, tá certo? Então, é importante nós conhecermos esses detalhes, é importante conhecermos as formas de governo, compreendermos isso para podermos atuar, né, de forma mais eficaz na nossa cidade, na nossa comunidade, na polis, podermos contribuir de maneira mais eficaz com a política, com os domínios, com os comandos, com as decisões da nossa cidade, com o melhoramento, enfim, com o melhoramento da nossa cidade. Então, a tarefa relacionada a isso, gente, eu vou querer que vocês façam um texto, sempre visando trazer soluções, não simplesmente criticar, um texto de críticas, eu não quero isso, eu quero que vocês façam um texto com base na política da nossa cidade, a política do nosso país, o entendimento que vocês têm, que pode não ser o entendimento ideal ou o entendimento certo, mas no entendimento que vocês têm na atualidade, o que vocês gostariam que melhorasse, e o que você faria, né? O que você faria se você estivesse lá no lugar dessas pessoas, que decisões você tomaria, né? Lembrando sempre que tudo deve ser pautado no sentimento mais ético possível. Tá certo? No sentimento mais ético possível. Sempre deve ser comandado pela ética. E qualquer coisa fora disso é mau exemplo. Nós não devemos absolutamente seguir os maus exemplos, mas seguir sempre os bons exemplos e sempre de acordo com os parâmetros éticos, tá? Então, a todos, gracias por la atención y vamos a vernos en el próximo vídeo. Tá? Bons estudos, todo de bueno. Tranquilos. Tchaucito.